Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. Eu estou muito feliz, né? Graças a Deus. Deixa eu mostrar uma coisa. Vem cá, Gilmar, por favor. Sobe aqui, Gilmar. Vamos dar uma olhada na graça. Você consegue enxergar dois headbangers, metaleiros, roqueiros? E a gente é, né? Para a graça aí, né, Gilmar? Coisa boa que Deus faz, querido. Deus é maravilhoso, né? Deus abençoe, Gilmar. Querido, olha a sua Bíblia, Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao versículo de número 17. Texto muito conhecido. E assim que você encontrar, você pode sentar-se. Lucas 7, 11 a 17. E aconteceu um pouco depois que ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Aleluia. O Evangelho de Lucas, ele registra 3 ressurreições. Ele registra a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele registra a ressurreição da filha de Jairo. E também, em primeiro lugar, ele menciona essa ressurreição do filho dessa viúva da cidade de Naim. E aí a gente levantamos alguns questionamentos. Por que esse evento ele chamou tanta atenção de Lucas para registrá-lo em primeiro lugar? Porque foi uma situação que praticamente não se repetiu na história. Nós temos relatos de ressurreições, mas eles são muito esporádicos, muito esparsos. Ressurreições não foram coisas que aconteceram frequentemente ou de forma muito numerosa na história. Então, o foco em si não é esse milagre. A intenção do texto não foi, por exemplo, para que todas as viúvas, depois disso, imaginassem que os filhos delas não iriam chegar a passar os portões de um cemitério. A intenção do texto não foi essa. Nós podemos falar, por exemplo, o que um texto de ressurreição significa quando bilhões antes de nós já passaram por isso. Bilhões de pessoas já estiverem enlutadas. E se Jesus não voltar, bilhões ainda vão passar por isso.
ou serão enlutadas ou serão objeto de luto. Até esse rapaz aqui, ou esse menino, ele morreu novamente. Então, para que falar de ressurreição se praticamente não resolveu de forma definitiva o problema do garoto? Se não impediu e nem impede que a morte ela se apresente a todas as pessoas. O foco desse texto não é o milagre que essa mãe e o filho recebem. O foco desse texto é falar do milagre que Deus quer fazer na vida de todos os homens. É uma palavra de esperança. Paulo falou assim: é em esperança da vida eterna, a qual o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos dos séculos. É uma palavra de esperança de vida eterna. E quando eu estava lendo esse texto, algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas foi essa questão do mover de Deus em direção à necessidade humana. Porque Deus, ele se move em direção do aflito e do necessitado. Mas não é qualquer tipo de movimento. Sempre que Jesus se moveu, sempre que ele saiu de um local, ele saiu com um objetivo, impulsionado pelo Espírito Santo. Ele sai de Cafarnaum, onde ele havia curado por sua palavra o servo de um centurião, e ele acorda de manhã e junto com ele vai uma grande multidão, e impulsionado pelo Espírito Santo, ele se dirige à cidade de Naim. Sabe, queridos, Deus, ele não se atrasa, e Deus, ele não se adianta. Se Jesus saísse alguns dias antes, esse menino não estaria nem doente. Se ele sair meses depois, ele estaria decomposto. Mas Jesus sai no tempo determinado e exato para operar um grande milagre. Aleluia. Deus, ele tem um tempo nas suas mãos. John Wesley falou uma vez que Deus seria capaz de livrar da morte uma pessoa, mesmo depois que a bala saísse do cão do revólver. Deus tem o controle nas suas mãos. Ele controla o tempo. Eu fico pensando essa mulher, talvez alguns dias antes, tentando ali animar o seu filho, preparando um chá, vendo ele piorar, e depois disso o filho perder as suas forças e morrer, e sem essa mulher saber, enquanto ela enfaixava o seu filho com faixas e óleos e ervas, como era o costume judaico, enquanto ela estava experimentando uma dor insuportável, ela mal sabia que Jesus já tinha saído em direção da sua necessidade. Amém. Jesus faz isso. Ele saiu do lugar onde ele estava e foi na direção dessa mulher. Uma vez Davi falou: Deus, ele saiu do seu trono. Eu estava aflito, ele montou em um querubim e abaixou os céus e desceu e veio voando sobre as asas do vento. Ele está falando que na questão da necessidade, Deus sempre vai sair do seu lugar e vai visitar. Deus saiu do seu lugar e veio visitar a sua necessidade. Sabe, em relação à necessidade, a gente fala necessidade e a gente olha para um texto como esse e nós falamos: meu Deus, é uma viúva. Claro que é uma mulher necessitada. Viúvas era o que havia de mais frágil na sociedade israelita. Ela lembra completa impotência.
Mas quando se trata da morte, quando se trata de um episódio de morte, quem está em situação melhor do que essa mulher? Quem tem mais recursos do que essa mulher? Quem tem mais segurança? Recentemente, a Forbes fez uma pesquisa falando quem são as 3 pessoas mais poderosas do mundo. E eles falaram Vladimir Putin, porque ele tem quase um mandato perpétuo na Rússia, é o político mais influente dos tempos modernos, ele é o homem mais poderoso do mundo, segundo a Forbes. A Forbes também diz que o Elon Musk, ele voltou, porque ele não era, ele voltou a ser o homem mais poderoso financeiramente, porque a sua fortuna está beirando R$1 trilhão. 1 trilhão. E na questão de influência, a pessoa mais poderosa do mundo, segundo a Forbes, é Cristiano Ronaldo, porque ele já ultrapassou a marca de mais de 500 milhões de seguidores no Instagram. E a Forbes diz, essas 3 pessoas são os seres mais poderosos do mundo. Mas quando se trata da morte, não existe poder. Salomão foi o homem mais rico, o mais sábio, o mais famoso, o mais bem-sucedido. E ele fala que ele pegou tudo da vida dele, todas as suas realizações, a sua proeza, os seus dons, toda a glória que ele tinha, as suas construções. Ele fala que ele pega tudo aquilo ali e ele coloca no prato da balança, ele coloca toda a sua vida num dos pratos da balança. Quando a morte chega do outro lado, Salomão percebe que a vida dele não é nada. A vida do homem não é nada. Salomão falou, tudo é vaidade. Tudo que ele tinha, tudo que ele fez, tudo que ele era, não ajudou na morte. Nós precisamos entender que a morte é um problema que nenhum político resolve. Nenhum cientista, nenhum empreendedor, ninguém vai vir com uma solução para a morte. Nós estamos na mesma situação daquela viúva. Não podemos fazer nada em relação à morte. E a visita que Jesus faz em Naim lembra a grande visita que Deus fez ao mundo. Sabe, irmãos, o maior milagre do mundo não é essa ressurreição. O maior milagre da história não é essa ressurreição. O maior milagre que existe é pensar que o Filho de Deus, que criou um universo de dimensões incalculáveis, um dia pegou todo o seu ser e entrou dentro de um óvulo de 1/10 de milímetro de comprimento. E ali aquele óvulo se divide, se divide, se divide. 9 meses depois nasce um menino, para cumprir o que João havia dito. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Maria e José vão até Jerusalém, um idoso profeta toma aquele menino nos braços e o levanta em direção ao templo e diz: Senhor, agora me despede em paz, porque os meus olhos, eles viram a tua salvação. Simeão sabia que aquela criança de 3,5 kg que ele estava segurando e que possivelmente estava chorando era o ser mais poderoso que existia, que existe e que existirá. E sabe, quando eu leio esse texto, e o texto diz que a miséria da viúva, a dor da viúva,
encheu de íntima compaixão. A miséria da morte na vida de todos os homens encheu o coração de Deus de compaixão. E também no Evangelho de Lucas está escrito que pela misericórdia, as entranhas da misericórdia de Deus, o Oriente do Alto, Ele nos visitou. Deus visitou a humanidade para resolver o maior de todos os problemas. Meus queridos, nós podemos sim prosperar, podemos enriquecer, podemos nos tornar famosos, podemos nos tornar influentes, mas nada disso é mais importante do que ter plena certeza do local para onde a nossa alma vai. No dia em que as pessoas estiverem nos conduzindo para a sepultura. E há um corinho que diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Sabe, Jesus, Ele é maravilhoso. Quando eu leio esse texto, eu só consigo me maravilhar no efeito da palavra de Deus na dor humana. Porque Jesus, Ele vê essa mulher. Jesus, Ele se move. E Jesus, Ele fala para essa mulher: não chore. Essa mulher e esse menino, eles eram queridos. Você percebe porque uma grande multidão os está acompanhando. Sabe, existem dores que as multidões podem e devem amenizar. Nós vivemos num mundo muito ruim. Existem níveis de sofrimento que nós não temos ideia. Existem graus de miséria que nós não temos ideia. Pastor John Benton, ele é um missionário lá no Quênia, e ele falou que foi chamado para fazer o sepultamento de um menino, de um adolescente, situação de grande, mas grande fome. E aí, perguntando do que o menino morreu, o intérprete falou para ele: pastor, esse menino morreu porque ele estava com tanta fome que ele procurou um local onde ele descobriu um cachorro sepultado. Ele abriu a vala e comeu aquele cadáver, aquela carniça, porque a fome era extrema. O mundo está em miséria. O mundo não é colorido, como diz a canção. Ele jaz no maligno. E parte da nossa permanência aqui é porque Deus quer nos usar. Nós não podemos ter medo da morte. Nós não podemos ser apegados a essa vida. É bem verdade que o arrebatamento está às portas, sim, eu creio. Mas se nós pregamos que o céu é bom, nós devemos desejar ir para lá. Contradição falar que o céu é bom e eu não quero ir. A única razão que justifica ficar aqui é como Paulo: eu quero estar com Cristo, mas se for possível dar fruto aqui, eu quero ficar. Porque é bom estar com Cristo, ele diz. Meus queridos e minhas queridas, você ainda tem esperança da vida eterna? O céu ainda é importante para você? Os crentes do passado ansiavam morrer, não é por depressão, não é a vontade de estar com Deus. Às vezes falavam: Senhor, mas se eu puder fazer alguma coisa para a tua glória, então me deixa aqui. Então, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não podemos ter uma igreja onde 1% se desgasta e 99% não entenderam o chamado divino
Eu estou interrompendo essa mensagem por uma ordem do Espírito Santo. Você não tem muito tempo. O que você vai apresentar diante de Deus naquele dia? Suas mãos estarão cheias de obras ou estarão vazias? As multidões têm que minimizar a dor, mas tem dores que as multidões não podem resolver. Talvez houvesse centenas de pessoas ali, tentando confortar essa mulher. Aí Jesus chega para essa mulher que está em vias de já sepultar o seu filho e fala para ela: não chore. Sabe, queridos, por que Jesus falou não chore antes do milagre? Porque tem horas que curar a dor é mais importante do que dar a bênção. Tem hora que tirar a tristeza é melhor do que dar um milagre. É isso que Jesus está ensinando. Tem pessoas que recebem tantas bênçãos de Deus, mas o coração está triste. O Senhor falou uma vez que Ele dará vestes de alegria em lugar de espírito angustiado. O Deus que prometeu enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, soltou aquela mulher: não chore. Sabe por que Ele falou também não chore? Porque tem hora de chorar, não adianta. O choro dessa mulher, ela podia se desgastar o máximo possível, não resolvia. Tem choro que não resolve. Jeremias uma vez falou: eu queria que a minha cabeça se tornasse uma fonte, os meus olhos jorrassem lágrimas para eu chorar. E ele chorou e não resolveu o problema. Quando Jesus fala para ela não chore, ele está querendo ensinar: o choro tem que ter um tempo. Nós temos motivos para chorar, temos. Mas temos que entender que de vez em quando Jesus diz assim: basta. Porque o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E vindo pela manhã, o choro pode ter sido causado por algo impossível às multidões de consolarem. Mas quando Deus fala: pare de chorar, pare, querido, porque logo após essa ordem de Deus vem um grande milagre e uma grande alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus sempre vai estancar o choro legítimo. Eu penso que Ele falou não chores, porque Jesus sempre vai estancar o choro legítimo. Não é o choro daquela criança que esperneia no supermercado e a mãe compra um chocolate só para ele parar de chorar. Deus não faz isso. Mas se houver uma aflição legítima dentro do teu coração nesta manhã, se houver um problema justo, uma causa justa que está te fazendo chorar, Jesus está dizendo: pare, não chore mais. Não chore mais. E sabe por que Ele falou não chore? Porque a fé, ela sempre antecede o milagre. É justo chorar? Lógico que é. É justo chorar enquanto as multidões falam? É justo. Mas quando Jesus fala, quando Deus fala, o choro tem que parar. No livro de Samuel, a esposa de Eucana chora por anos seguidos. Ela entra na presença de Deus ano após ano. Mas um dia ela ora com amargura de alma.
e fala assim: Senhor, se o Senhor der a tua filha um filho varão, eu vou oferecê-lo ao Senhor todos os dias. Querido, eu quero crer que aconteceu com ela, o mesmo que acontece com a gente. Ela não ouviu uma pregação, ela não ouviu uma profecia, ela não ouviu uma revelação, ela não ouviu um hino, mas lá no coração dela uma paz começou a entrar, e ela entendeu que Deus havia respondido a sua oração. E quando ela se levantou daquele lugar onde estava ajoelhada, a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais triste. Se Deus estiver falando com você, sorrindo, você está sendo firmado pelo céu. Sabe, aqui fala que Jesus, ele tocou no esquife, e Lucas, ele abre um parênteses e fala assim: os que o levavam pararam, fecha parênteses. Eu pensei muito nesse detalhe, sabe? Por que ele fez questão de falar que os que o levavam pararam? Porque no mínimo tinha 4 homens levando aquele esquife, é claro, era como se fosse uma padiola, como se fosse uma maca, né? Tinha pelo menos 4 homens ali levando aquele menino, levando aquele adolescente. Mas espiritualmente havia um outro condutor. Existia um condutor que conduz todos os homens. A morte estava ali. Fisicamente, homens levavam aquele corpo. Mas espiritualmente, a mão da morte estava segurando aquele esquife e conduzindo aquela marcha. Mas quando a mão de Jesus toca naquele esquife, os homens param. Mas não são somente os homens que têm os seus passos detidos, não. A própria morte tem que parar. Aleluia! Glória a Deus! Salomão falou que a morte, ela não se sacia. Charles Spurgeon falou que a morte é um ceifador invencível. O seu braço não cansa. O fio da sua foice não se perde. E ela não erra o golpe. E não existe proteção contra ela. Mesmo que uma pessoa estivesse lá dentro de um bunker de guerra, ou dentro do cofre do poste inox, que dizem que tem 4 metros de espessura de aço, ainda assim a morte não para por essa proteção. No livro de Êxodo, quando Deus anuncia a morte dos primogênitos, Faraó está na fortaleza mais resistente do mundo. E ainda assim, quando chega a meia-noite, o anjo destruidor atravessa aquelas paredes e mata o seu filho. Mas nas casinhas de barro da terra de Gósen, de telhado de palha, de porta fina como madeirite, o anjo vê sangue nos umbrais e na verga da porta, e ele diz: aqui eu não entro. Aleluia. Símbolo do sangue de Cristo Jesus, que entrou nas nossas vidas. E por causa deste sangue, a morte, querida, ela pode até tocar os nossos corpos, mas ela não tem o poder de deter a entrada da nossa alma no céu. Se alegre nesta manhã, porque vai chegar um dia em que nós não ouviremos a voz do nosso Pai nem da nossa mãe, mas ouviremos a voz do Filho de Deus, e todos que estiverem na sepultura irão se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou preparado para subir.
Sabe quando Jesus toca no escrito, me faz pensar que Jesus toca nos lugares onde a morte tocou. A morte tem tocado em muitas famílias, tem tocado em muitas pessoas, colocando vícios para apressar o passo da morte, tem colocado depressão, tem tentado destruir a nossa estabilidade. A morte está trabalhando para distorcer os nossos valores. A morte está trabalhando para destruir os nossos filhos, para destruir as nossas famílias. Mas Jesus toca no lugar da morte e dispara. Eu quero profetizar que hoje Jesus está tocando em alguma situação de morte. Aleluia! Pare! Pare! Sabe, ele toca nesses lugares. Eu fico pensando, né? Meu irmão sabe disso. Ele sabe que eu tinha um sério problema de vida. E contemplou quantas vezes eu me debatia no chão. Quantas vezes eu estava embriagado, carregado para casa. Ele viu isso muitas vezes, vomitado. Porque a morte queria me levar. A morte dizia: eu vou acabar com a tua vida. Você não vai passar da adolescência. Mas hoje eu estou aqui. E hoje eu posso cantar: onde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fiquei pensando também nessa cena. Sempre que eu leio esse texto, eu me emociono muito, porque não tem nada mais emocionante do que uma mãe acompanhando o enterro. A gente consegue imaginar, né? Aquela mãe chegando naquele corpo, embrulhado em faixas, tentando acariciar o rosto, onde está a cabeça, os cabelos, tentando passar a mão. A gente consegue imaginar essa mãe falando: por que, meu filho? Por que você foi? A mamãe só tinha você. Você era tudo que restava. Imagine, vocês são mães, passando por uma cena dessa. Vocês são mulheres, são mães, passando por uma cena dessa, desesperada, começando aquele menino: volta, filhinho, volta para a mamãe. E o menino permanece deitado. Sabe, palavras que apesar da dor são inúteis. Palavras se perdem no vazio. Tem uma hora que não importa o quanto a gente chora, o quanto a gente suplique, não muda nada. Sabe, elas não correm, a vida é cruel assim. A vida é cruel assim. Mas Jesus chega perto daquele menino. Jesus toca no esquife. Jesus interrompe a marcha. E isso é isso que eu estou falando. Eu penso que Jesus chegou perto do menino, eu ouvi pelo menino. Agora sou eu que estou falando. Tem Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Aqui agora foi a sua mãe que falou com você, tentando mudar a situação. Mas agora sou eu quem está falando. Te levanta. Aleluia. Você sabe que a alma desse menino não estava ali. Glória a Deus. Como é ensinado que a alma fica rodeando o corpo, não fica. A alma vai para o Hades, ou para a perdição, ou para a salvação. Purgatório e limbo é conto da carochinha.
Aos homens está ordenado morrer uma vez e em seguida vem o juízo. Mas de alguma forma, a palavra de Jesus, ela atravessou o véu do mundo espiritual. E no meio de um número incantável de almas, aquele menino ouviu a voz da minha história. Aleluia! Você só precisa de uma palavra para se levantar nesta manhã. Basta uma palavra para você se levantar desta morte. Basta uma palavra para você se levantar dessa situação adversa. Basta uma palavra para você se libertar deste vício. Escute isso. Deus não desperdiça palavras. Ele falou: a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, ela faz o que me apraz e prospera para aquilo para que eu a estou enviando. É palavra de Deus, se levante. Só que não basta ouvir. Você sabe que imediatamente após a morte o corpo entra em rigor mortis. As juntas não funcionam mais. Se você tentar mover um braço, você quebra. Jesus falou aos meninos: se levante. Sabe por quê? Quando Jesus fala, ele devolve a vida e devolve a mobilidade. Tem gente vivo aqui? Porque os vivos se movem. Os vivos saem da morte e se movem para adorar. Os vivos se movem para glorificar. Os vivos se movem para agradecer. Os vivos se movem para cultuar. Os vivos se movem para se encher de Deus. Os vivos se movem para ver milagres. Os vivos se movem para enxergar maravilhas. Os vivos se movem para ver mudança. Os vivos se movem para cumprirem promessas. E mais o menino fala. Glórias a Deus. Você sabe que ele tinha um lenço no rosto? E eu penso que ele se levanta. Mãe, o que aconteceu, mãe? Mãe, o que aconteceu? Eu só me lembro de estar muito mal. Eu só me lembro de estar muito doente, mas eu ouvi uma voz falando comigo. E eu não consegui ficar mais deitado, mãe, eu me levantei. Oh, querido, se você estiver agora ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Não importa o que você fez ou o que aconteceu antes, ou o estado em que você estava, comece a falar com Deus. Comece a falar como Ele ordenou. Abre a tua boca e glorifica Ele como vivo. Sabe o que Jesus fala? Ou melhor, que Lucas fala assim: ele o devolve à sua mãe. Sabe o que ele devolveu? Isso aqui fosse do Francisco e ele perdeu. Ele não tem condições de reaver. Oh, Senhor. Glória a Deus. Você achou que nunca mais ia voltar para a tua mão? Ninguém tinha o poder de devolver. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu estou te devolvendo o que ninguém pode. Aleluia. Glória. Sabe o que é? Tudo aquilo que era seu, vou devolver. Aleluia.
vou restituir os sonhos que você perdeu. Era o último da casa de Saul. Você não é mais um, a ninguém dá valor. Deus está restituindo o que estava morto, mas não para retornar morto para casa, mas para retornar com vida, porque é assim que Ele faz. Ele dá abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E aí, como concluir? Eu te convido a ficar em pé. Lucas, ele conclui o relato dizendo assim: de todos se apoderou o temor. Quando ele fala que o temor se apoderou de todos os presentes, o temor se apoderou daquela multidão que enxergou o poder da palavra de Deus e o que Deus é capaz de fazer. O temor se apoderou dos discípulos, e escute isso: temor, porque até aquele momento eles não haviam visto uma ressurreição, e eles aprenderam que eles ainda não viram o que Jesus é capaz de fazer. Saia daqui nesta manhã com o temor de Deus e dizendo: Senhor, eu quero ver coisas maiores, e creia, querido, você vai ver mais do que você pensa. Se essa palavra gerar temor no teu coração, eu profetizo coisas grandes e firmes que você não sabe. E o temor se apoderou da multidão ao perceber que eles seguiam a Jesus de uma forma muito superficial. Porque eles seguiam a Jesus para ver novidades, para quebrar a rotina. Mas Deus não quer trazer novidades para entretenimento. Ele não quer quebrar a rotina apenas para romper com o tédio. Ele lança um convite. Você quer seguir alguém que é capaz de vencer a morte? Que esse temor se apodere de todos nós nesta manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.